Saudações, meu nome é Ricardo Machado, estamos aqui dando seguimento ao nosso curso de Biossegurança e Cidadania. Esse curso é promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte e nós somos aqui da unidade Macau. Essa aula de hoje, né, a terceira aula, dando prosseguimento, a gente iniciou falando dos temas gerais, sobre os micro-organismos, as medidas de contenção, um pouco já das medidas de contenção, e a segunda aula foi sobre a propagação e hoje é a aula de a gente aprender a entender, né, como se segura, como se protege a propagação do micro-organismo, que está assolando o mundo agora com a pandemia. Essa foto é do CDC, aqui o Centro de Controle de Doenças norte-americano. Aqui é o gráfico das mortes do mundo causado aí por doença, né? Só que é um dado do dia 15 de março, né? Bem no início da pandemia. Então veja aqui que a gente tem a tuberculose matando muita gente no mundo, né? E veja como as pandemias, as epidemias, elas mudam o nosso comportamento, que essa tuberculose foi muito forte no mundo aí na década de 30, professor de história aí vai estar lembrando essas coisas, e a nossa mãe, nosso avô era criança nessa época, no meu caso que sou mais velho, minha mãe era criança, né? E isso agregou para a população mudanças de costumes, mudança de hábito. Minha mãe detestava que a gente compartilhasse um talher, compartilhasse um copo, que bebesse água do copo de outra pessoa, né? É claro, porque a tuberculose transmite assim, a população aprendeu isso, né? E assim a gente ainda tem a hepatite B, ou mesmo com vacina, a gente tem muita gente morrendo de hepatite B. E o Covid aqui, claro, né, que 62 mortes nesse dia no mundo, né? Não está mais assim, né? Ontem morreu mais de 700 pessoas só na França. Então, claro que o Covid vai subir aqui e depois vai baixar, né? À medida que a gente controla essa pandemia, que se desenvolva tratamento, vacina, educação principalmente, né? Importante aqui, gente, para o progresso do ser humano é o conhecimento em ciências. Das várias ciências, eu destaquei essas aqui, que ultimamente têm sido meio injustiçadas, né? Mas veja só, você tem que conhecer como as bases, né, do comportamento humano, a filosofia nos ajuda disso. Você tem que entender de história, entender o porquê, o que já aconteceu, o que o nosso passado reflete no nosso presente reflete no nosso futuro. A sociologia também, de a gente entender que ele não vive sozinho, né? O professor vai abordar isso no módulo de sociologia com vocês, e viver em sociedade é bem melhor, né, do que viver sozinho. A geografia, para a gente entender também como é que o mundo se dividiu, se desenvolveu, como funciona a geopolítica, vai ser muito bem trabalhado isso aqui nesse curso, né? E a matemática também, né? Não é só para provar que x é igual a y, mas a gente realmente conseguir estimar, calcular as coisas, né? E projetar. Então imagine aqui que a obtenção do seu conhecimento é como uma escalada, e às vezes a gente, quando é mais jovem, aí fica querendo, na verdade, só superar o professor, né? Vou passar essa pedra, vou querer a minha nota, né? Não é isso que ocorre, né? Você vai levar um pouco do que aquele conhecimento lhe ajudou para superar uma etapa, você vai usar nas etapas posteriores, né? Você pode ter uma escalada, por exemplo, vida louca, né? Então, vou subir, se cair, tudo bem, eu vou até onde der, e não me aprendo com os erros e os acertos anteriores, ou eu posso ter uma escalada planejada, onde eu sempre tenho uma redundância, sempre tenho um ponto de apoio. E esse ponto de apoio são os grampos de ancoragem, né, que é o conhecimento. E muitos desses grampos a gente consegue levar com a gente, para a gente poder avançar e levar, por exemplo, o que aquele professor, aquela vivência da nossa existência aqui nos fez aprender, né? E aí sim eu poder fazer uma linha de vida, né? Uma linha de segurança, onde o primeiro cara abre o caminho para os outros, isso é a história, né? E a cooperação, no caso a sociologia aqui. E entender que se for um filme do Indiana Jones, você troca o dublê. Se for a nossa vida, a gente não pode cair. Então, dos cuidados gerais, né, a gente da população, para evitar aqui a propagação, o distanciamento de 1 metro por conta das gotículas, que a gente já falou, isolamento social, no primeiro momento, né? O uso da máscara cirúrgica para os sintomáticos, lavar a mão, porque a gente leva a mão à boca nesse tipo de doença, né? A questão parenteral, né? De a gente estar da propagação de mãe para feto, né? E, claro, né, a gente tem a nossa linha de frente, a minha esposa, inclusive, está lá, na UTI do grande hospital, do maior hospital aqui do Rio Grande do Norte. Vai estar lá para salvar a gente, mas a gente também tem que ajudar.
Aqui são as curvas de evolução no mundo. Vejam que a primeira curva aqui, essa que está mais horizontal, já é a China, que já está estabilizando. Essa daqui é os Estados Unidos. O Brasil está aqui, ó. Não quer dizer que a gente está melhor, não, do que o resto do mundo, é que a gente está no início da curva, né? Logo, logo a gente vai ter um pico aqui. Nossos pais já nos prepararam aí para sobrevivência, né? Do nível de biossegurança 1, por exemplo, tome banho, corte a unha, lave as mãos antes de se alimentar. Mas para alguns organismos aí mais severos, a gente precisa ter uns cuidados adicionais, né? Então, um deles agora é a sacola de mercado. Então, você saiu para fazer compras, chegando em casa ou recebendo a entrega dessa sacola plástica, você tem que tirar, é bom você ter uma mesa separada, né? Tirar esse material da sacola, já virar essa sacola do avesso. E guarda essa sacola numa quarentena aí. Quem gosta aí de eco bag, né? A gente tinha aqui antigamente, né? Já quando eu era criança, acreditem, não existia ainda sacolinha de plástico. A gente usava essa eco bag chamada quitandinha, a gente usava isso para ir na feira. E aí eu tenho que tomar um cuidado, como ela é reutilizável, de também deixar ela num local ou botar ela dentro de um saco plástico para ela não contaminar a minha casa, né? E aí vou higienizar as verduras. Água sanitária. Normalmente eu não faço propaganda aqui, mas nesses tempos de crise a gente sabe que quem tem nome tem medo e quem não tem nome não tem nada a perder. Então não comprem produtos artesanais que você pode estar se intoxicando, né? Então você vai pegar água sanitária e uma bacia e uma garrafa PET. Tá? Nessa garrafa ela cabe 2 litros de água e você com uma colher de sopa vai botar uma colher de sopa de água sanitária para cada 2 litros de água nessa bacia. Depois, aí, durante o curso agora, talvez vocês até já estão estudando isso, o professor de química vai estar estudando, vai estar fazendo isso com precisão para vocês aí, a estequiometria, né? Então, coloco durante 15 minutos os legumes, as verduras. Minha filha me perguntou qual é a diferença entre legume e verdura, né? Eu digo, a verdura é um legume verde, né? E, na verdade, todos os legumes e verduras são vegetais, é mais fácil de tratar assim, como vegetais, né? 15 minutos. Depois disso, a gente vai lavar na água corrente. Aqui está outro modelo de eco bag, né? Se você for usar a eco bag, claro que ela é preferível, professora de meio ambiente, né? O professor aí do módulo de meio ambiente vai estar comentando a importância disso para vocês também. Outra grande invenção para a sociedade mundial, né? Foi a chinela de borracha, né? Então, dentro de casa, use o chinelo. Você pode até tomar banho com esse chinelo, higienizar ele já no chuveiro. E o sapato que vai à rua, não andar dentro de casa. Deixa ele na porta da casa, sobre um tapete. Esse tapete pode estar também umedecido ali com água sanitária diluída. E dentro de casa usar o chinelo havaiano. Outra coisa importante quando eu chego em casa é o álcool gel. Né? Higienizar primeiro a minha mão antes de fazer as outras coisas. Então, perto da porta de entrada da sua casa, o álcool gel. Estão fazendo muitas piadas aí na internet, né? Que as crianças vão ser batizadas ali com o nome de álcool gelson. Aqui no Nordeste, pô, já está chamando de álcool gel também. E as roupas, eu tenho uma roupa de casa e uma roupa de rua. Né? E lavar normal, com água, detergente, sabão, pó normal. Tá? Mas tem uma roupa de casa e uma roupa de rua. Tem muita gente que gosta de usar aquela sua roupa de mendigo em casa, né? Não tem problema, desde que você não vá para a rua com essa roupa, não pela questão estética, mas para você não contaminar a sua roupa preferida, né? E, finalmente, a toalha de rosto. A toalha de rosto, mesmo em tempos de outras pandemias, por exemplo, aí o H1N1, né? É um grande disseminador, porque você vai ali, enxuga o seu rosto, outra pessoa também vai enxugar o rosto, e ali eu posso ter uma secreção, então você tem o que a gente chama de infecção cruzada. Então, elimine a toalha de rosto e se enxugue na toalha de banho, que ela assim é individual. Tá? Elimine a toalha de rosto da sua casa, para não contaminar os irmãozinhos. E se lembre aí da biossegurança, não é ficar complexado. Eu já fui chamado de profeta do apocalipse, na verdade, a gente ensina essas coisas, né? A gente se prepara para o pior, mas sempre espera o melhor, né? Não é ficar cismado que o mundo está se acabando, mas a gente ter cuidado. Vinha falando num ambiente projetado, como um hospital, um ambiente de saúde, um restaurante, um laboratório de biotecnologia, um laboratório de ensino, por exemplo, de microbiologia, a gente tem paredes num padrão, tamanho de área, né, dimensionada dos ambientes.
A gente tem também procedimentos padronizados, o que se faz ali, como fazer, e as pessoas são qualificadas para executar dessa maneira, seguir rigorosamente o procedimento, por exemplo, no hospital, o procedimento de enfermagem, né, como aplicar lá uma medicação endovenosa, né, e esse pessoal é qualificado para esse procedimento. Não é qualquer pessoa, para entrar ali foi selecionado, né, e você tem que seguir os procedimentos. Se você não seguir, você é banido, né. E, claro, o uso dos equipamentos. É muito diferente na nossa sociedade, né, onde a gente tem a liberdade de ir e vir, né, a gente tem diferentes valores, diferentes situações socioeconômicas e diferentes ambientes mesmo, vou mudar a câmera um pouquinho aqui, ambientes físicos mesmo diferenciados, né. Como a gente se contamina, vimos também na outra aula, principalmente a respiratória, através da pele, né, pela pele ou através dela, através de ferimentos ou acidentes perfuro-cortantes, olhos e mucosas, a via digestiva também, e a via parenteral aqui de mãe para feto. É claro que depende do micro-organismo, vou ter mais uma predileção, né? O micro-organismo, por exemplo, através das mucosas aqui, as doenças sexualmente transmissíveis, como a AIDS, né, a digestiva, a verminose, né, a respiratória, esses agentes aí que são aerotransportados. Tá? E a parenteral, exemplo clássico, né, a zika, né, a questão ali da microcefalia. Então vamos começar com equipamentos, a gente está contendo, a aula de hoje é de contingência, né, conter a propagação. Tá? Primeiro os equipamentos de socorro, né, a gente chama de contingência, só vou usar num momento de emergência. Então, um chuveiro lava-olhos, por exemplo, lançou o material nos meus olhos, eu vou lá, aciono o chuveiro, não posso levar a mão no olho. Essa cabine aqui, você entra na cabine, o seu próprio peso já aciona o chuveiro e o lava-olhos. Esse aqui eu tenho que ter acionamento manual. O extintor de incêndio, pegar fogo, apaga, né? Muita gente acha que o extintor de incêndio é um equipamento de proteção coletiva, não é? É um equipamento de contingência. As luzes de emergência e os equipamentos de resgate. Pranchas, resgate, transporte de vítima, né? Que a gente vai estar usando em acidentes e também em problemas biológicos. Aí, imagina a gente ter que tirar uma pessoa de um apartamento, né? Que já não consegue se deslocar. Outra coisa que está muito na moda agora, muita gente nunca tinha ouvido falar, o tal do EPI, né? São os equipamentos de proteção individual. Tem gente que põe sigla, plural na sigla, né? EPIs, bota um apóstrofe S, né? Ou fala equipamentos de proteções individuais. É o equipamentos de proteção individual, são aqueles que vão proteger cada pessoa, por exemplo, esse aqui que está muito famoso no momento, é a Face Shield, a gente fala assim em inglês para parecer mais bonitinho, mas é um protetor facial. E claro, para esse do risco biológico é bem diferente do protetor facial para projeção de partículas volantes, né? Partículas volantes, como uma esmerilhadeira, por exemplo, né? A gente tem que ter uma resistência ao impacto. Esse aqui não. Então, esse aqui tem que ser lavável, higienizável, confortável também, porque eu vou ficar o dia todo com ele, mas não precisa de uma resistência mecânica muito grande. Essa lente normalmente é flexível e muitos são até descartáveis. Aqui a máscara cirúrgica, essa daqui já vem também com protetor de olhos, também de poliacetal. E se está se discutindo muito isso, essa máscara filtra vírus? Bom, depende do vírus, né? Depende do diâmetro de partícula. Se for particulado grande, ela consegue segurar. Ela também serve para proteger o paciente, né, contra emissões aqui das gotículas do profissional. Tá? E para o cidadão comum também ajuda, porque vai evitar a emissão das partículas, né? E também diminui a chance de eu levar a minha mão na boca. Essa daqui sim, a máscara biológica N95, está muito comentada, né? Essa consegue filtrar um diâmetro de partícula bem menor, ela tem vedação também lateral. O respirador N95, como já expliquei, ele tem vedação, ele consegue filtrar um diâmetro de partícula bem menor, né? É o respirador que a gente vai estar usando na área próxima desse primeiro metro aí do infectado. Tá? Então,
Não quer dizer que a outra não seja um respirador, que a gente chama de máscara também naquele caso, profissional também é, mas aí depende da situação. Tá? Aqui no Brasil é o equivalente à N95, que é a norma americana, deixa eu dar minha câmera aqui. Norma americana NIOSH, 90, NIOSH 42, né? Nos classificou essa máscara N95. É o equivalente à máscara de particulado 2, P2, que a gente acaba chamando de PFF2, peça facial filtrante para o particulado 2. E existe também o filtro, né, aquele filtro de cartucho, o P2, para as máscaras que não são descartáveis. Ok? Existem umas máscaras dessas que tem uma pequena válvula lateral, o pessoal acha até que aquilo ali é o filtro, não é o filtro é a própria corpo do respirador, o próprio corpo do respirador. Então, aquela válvula ajuda na respiração, tal, mas na exalação, mas assim o profissional pode estar também, no caso do risco biológico, exalando o material biológico por ali. Então, a gente recomenda que no hospital se use esse tipo sem a válvula. As luvas, né? Luvas de látex. O importante é que saber que a luva não é para proteger só o profissional, ela também é para proteger o paciente. Então a gente não pode estar abrindo porta de luva, atendendo celular, a gente tem que trocar a luva quando vai trocar de pacientes. Isso a gente vai aprender lá na aula sobre a segurança hospitalar. E alguns trajes mais sofisticados aqui para o nível de biossegurança 4. E aqui eu tenho, nesse carinha aqui, eu tenho a roupa pressurizada, um traje de pressão positiva, e o que está pressurizando aqui é essa bombinha que vai puxar o ar por esses filtros. No caso aqui, a gente usa um filtro P3, particulado 3, que vai filtrar em 99% das partículas. E em casos mais extremos ainda, isso aqui também só dura 8 horas, essa bateria, a gente pode usar uma linha de ar comprimido para alimentar o traje. Então, em bancada, posso ter só um capacete pressurizado, ele não é vedado, porque eu tenho aqui uma pressão maior do que a pressão externa, então o ar contaminado não entra, né? Está aqui o dispositivo com a bateria. Então, as diferenças, já comentei aqui da P2, PFF2, né? A gente tem que evitar essa válvula de exalação no ambiente biológico. Sim, depende também do ambiente biológico. Se eu tiver paciente, né? Se for num laboratório de biotecnologia, aí não, né? Porque ela só exala, está todo mundo com máscara dentro do laboratório, não tem paciente, não tem problema. Então, aqui outro exemplo. Aqui um mais sofisticado, né? Uma unidade que tem aqui um insuflador de ar e o filtro vai aqui e essa traqueia vai ser ligada no capacete. As luvas, os cuidados com as luvas. Sim, ao retirar as luvas, a gente vai aprender também mais na aula hospitalar, mas sempre ao retirar a luva, você vai retirar a primeira luva, virá-la do avesso, e aí você vai segurar ela na palma da outra mão que está com luva e virar a outra luva do avesso por fora dessa luva. Só que a segunda mão você estava sem luva, né? Então você tem sempre que lavar a mão antes e depois de usar a luva. As mãos. Né? Esse é o óculos ampla visão, também é um equipamento de proteção individual, a gente permite usar ele por cima do óculos de grau. Luvas térmicas, né? É importante que as luvas térmicas no risco biológico sejam também impermeáveis, para poder higienizar elas, lavar. É diferente de um forno industrial, de uma mufla, né? Num ambiente de laboratório, onde eu tenho também que ter uma estufa, por exemplo, a minha luva tem que ser higienizada, impermeável, higienizada. A bata normal, né? A gente chama aqui não de EPI, mas de vestimenta profissional. Quanto menos adorno, melhor. Né? Não é bom ter botão aparente, não é bom ter muito bolso, não é bom ter crachá pendurado. O cabelo não pode estar solto, tem que ter a touquinha, né? Que tem esses modelos aí. Mas o foco aqui é o traje, né? Mas eu tenho que usar os outros procedimentos também. Tá? Touca. E agora os equipamentos de proteção coletiva, são aqueles equipamentos que protegem um ou mais indivíduos. Os EPCs vão estar protegendo uma ou mais pessoas. Muitos deles vão estar trabalhando, mesmo que a pessoa não queira estar sendo protegida, ele vai estar atuando, por exemplo, a própria instalação, o próprio prédio, né? Um piso antiderrapante, uma grade de contenção, um guarda-corpo,
um refletor de calor, um abafador de ruído. Claro que a gente vai aqui nesse curso explorar os EPCs biológicos. Então, um deles é a cabine química, né, chamada capela química. Mas o que isso tem a ver com risco biológico? Porque muitas vezes nos laboratórios a gente vai estar usando agentes químicos e a gente não quer que ele se disperse no ambiente. Então veja que essa pessoa está trabalhando sem a máscara porque eu tenho ali dentro um sistema de pressão negativa que está aspirando, né, esses vapores para um filtro, um ambiente externo. Essa aqui da direita, a gente compra ela separada e monta ela sobre a bancada. A gente tem uma regulagem aqui de contrapeso para manter essa porta na altura que a gente deseja. Normalmente, a gente tem aqui um procedimento de padrão, né, dessas cabines, que é ligar elas 5 minutos antes de iniciar a operação, para ela entrar em regime contínuo, né? E não se deixa a janela totalmente fechada, a gente tem que deixar uma entrada de ar aqui embaixo. E aí depois a gente abre ela 30 centímetros, o suficiente para caber a minha mão ali dentro para fazer o experimento, e faço o meu trabalho. Ao final, eu tenho que deixar mais 10 minutos ela ligada, fecho a janela, não totalmente, deixo aqui 1 centímetro de abertura, eu preciso ter fluxo de ar e eu deixo ela ligada mais 10 minutos para fazer a purga. Porque se eu desligar ela nesse momento, o vapor vai voltar aqui para dentro do laboratório. Então chama-se capela química. Essa é uma cabine de biossegurança nível 3. Aqui sim, para o risco biológico mais severo, ela é nível 3, mas ela vai servir para o agente biológico nível 4, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho luvas, tenho um ambiente aqui hermético, e aqui eu tenho um autoclave de porta dupla, desse lado. Eu vou abrir aqui, colocar aqui o meu micro-organismo, fechar e abrir lá de por dentro, e aí vou manipular o meu micro-organismo lá, abrir da embalagem, né? Ao final, devolvo ele aqui para essa autoclave de porta dupla e injeto aqui vapor sobre alta pressão e temperatura para neutralizar o micro-organismo. Aqui dentro vou injetar material sanitizante e luz ultravioleta, para também higienizar, limpar aqui a minha cabine. Aqui em cima a gente tem uma unidade com um filtro de alta performance, chamado filtro EPA, filtro que se usa também nas aeronaves, né, nas cabines de aeronaves, que consegue filtrar e reter vírus. Não posso jogar esse filtro fora em qualquer local, né? Existe um procedimento de manutenção e eu tenho que descartar ele corretamente, higienizar corretamente. Muitas vezes se usa um produto químico, também vocês vão estar aprendendo aí no nosso módulo de química e os sanitizantes. Bom, esse barulho de fundo que vocês ouviram agora aí não é o aspirador de pó aqui de casa, é o som aí da cabine, viu? Às vezes também aparece um cachorro latindo, um passarinho cantando, são todos efeitos de sonoplastia que a gente utiliza aqui para naturalizar mais a nossa aula. Aqui tem uma cabine de biossegurança também com ultravioleta, que a gente usa até o nível 3 de biossegurança. Então, ela tem aqui um fluxo laminar para evitar que saia daqui, saia daqui o material. E ao final do experimento eu tenho que aplicar ultravioleta e higienizar ela com sanitizante, internamente. Aqui outra de nível 3, né? Mesma coisa, aqui à esquerda a gente consegue ver uma parte, né, aqui da autoclave de porta dupla. Importante em laboratório de biologia, na química também, a gente não ter superfícies porosas. A gente está vendo uma vidraria quebrada aqui, e aqui sangue, né? E aqui o reflexo da lâmpada. Mas lembrar que o granito, gente, ele é poroso. Você pega no granito da sua pia de cozinha, você vê que quando molha ele fica mais escuro, ele tem porosidade. Nesses poros vai se acumular por material químico e também o material biológico. Então, o recomendável, né, o granito é um material muito resistente, mas o recomendável é o impermeabilizar. Então, posso usar aqui uma camada de resina epóxi sobre essa bancada para evitar o acúmulo. Sempre tem que ser higienizável, impermeável e, claro, para que seja lavável. Outro equipamento que a gente utiliza aqui é o Descarpac. Na verdade, ganhou esse apelido de Descarpac, estou até fazendo a propaganda aqui, tem até um telefone aqui para você comprar em São Paulo, né? Por que a gente acabou dando o apelido de Descarpac? Porque foi o primeiro do Brasil, né? Mas o Descarpac também fabrica luva, fabrica seringa. Tem outros, tem
Clean Box, tem outros nomes aí, acabou ficando com esse apelido. O nome técnico é coletador de material pérfuro cortante. E ele sempre tem que ter um suporte para ele não ficar rolando por cima da bancada, ele tem que ter um local. Chegou na linha tracejada, a gente tem que lacrar aqui, transporta pelas alças. E tem uma montagem que a gente vai ver depois na aula de segurança hospitalar, a maneira de como montar esse equipamento. Quem fecha, quem lacra e quem monta é quem viu que está sendo necessário usar, não é só o profissional da limpeza. E agora os instrumentos de laboratório, esse aqui muito famoso é a pipeta, é um dosador, e antigamente muita gente metia a boca aqui para aspirar o produto aqui para dentro, né? Não podemos fazer isso, nem no químico e nem no biológico, claro, né? Então se usa aqui a pera de pipetagem, você aperta, aqui tem uma esferinha, você aperta e comprime, depois você vem aqui e aperta aqui na sucção, vai sugar, claro que a pipeta fica acoplada aqui embaixo, vai sugar. Depois você põe esse aqui aperta no E para entrar o ar por aqui e o produto sair de novo no outro becker, né? Então, sucção e exaustão. Existem também os micropipetadores. Você gira esse rolete e depois você dosa aqui. E tem ele acoplado nas pipetas. Tem também os eletrônicos. Tem uma pequena bomba de vácuo aqui, você consegue aspirar e soltar. Um gatilho para aspirar, outro para soltar. Esse aqui para fazer os exames, normalmente aqui para fazer os exames de laboratório, por exemplo, para sangue, né, para o HIV, eu tenho que ter micropipetadores, né, de várias amostras. E aqui o painelzinho dele de sucção e exaustão. A vidraria também é um conjunto de instrumentos importante, trabalho em laboratório. Tem um detalhe aqui, aquele vidro que eu precisar esterilizar com calor, ele não pode ser um vidro comum. Então, se o material biológico, normalmente a gente tem que estar esterilizando com calor aí na autoclave. Então, se usa aqui o vidro de borosilicato, mais resistente ao calor. E, claro, a gente nunca põe na autoclave ele fechado, porque vai explodir. Vai pressurizar e vai explodir. Então, sempre abertinho o vidrinho. E aqui, durante a primeira higienização, é para a gente poder secar o vidro. E alguns equipamentos de laboratório, essa aqui é a autoclave, importante a gente sempre fechar ela. Pronto, para usar uma autoclave, eu não posso ser qualquer pessoa, né? Eu tenho que ser primeiro qualificado e depois autorizado, porque um equipamento pode dar acidente grave. Aliás, dentro de laboratórios, né, não entra qualquer pessoa, né? Você tem que ser selecionado para isso, você foi qualificado e aí você vai ser autorizado a usar alguns equipamentos. Nunca posso abrir ela com pressão, né? Então a gente vai estar observando aqui no manômetro. Essas aqui são válvulas de segurança, vão evitar que ela atinja a pressão limite. E aí a gente sempre abre e fecha em diagonais, para sempre eu ter a fixação aqui da vedação homogênea, né? Então faço sempre o aperto em X, aperto esse parafuso, essa borboleta, depois aperta a contrária, sempre em X. Então, aqui mesmo caso, né? Essa daqui tem um pedal para a gente levantar a tampa, mais pesada. Então você solta tudo, aperta o pedal. Essa é uma centrífuga. No filme Epidemia tem um acidente de trabalho aqui que a pessoa bota a mão dentro da centrífuga com ela ainda em funcionamento, né? Aí voa o sangue, contamina lá o pesquisador. E a bancada do laboratório, né? Já comentei, sempre impermeável, lavável, é bom o aço inox, a gente pode usar também as pedras ornamentais, aí rochas, né? Fala pedra aí, professor de geologia, ele já acha ruim. Então são rochas ornamentais, mas sempre impermeabilizadas. A gente usa uma camada de resina epóxi, né? Para vedar os poros. E claro, sempre a gente ter aqui a bancada alinhada com a saída, ó, sempre ter duas saídas da bancada, ver o espaçamento entre as bancadas para um profissional não estar batendo no outro, ter a bancada sempre limpa, o que eu vou ter em cima da bancada é só o que eu estou usando naquele momento, depois eu recolho, limpo, guardo aqui nos armários, recolho o material. Sempre organizado, sempre um procedimento operacional padrão. Tá? Você fazer, projetar do jeito certo e ser disciplinado e executar sempre daquela maneira certa. Se o procedimento merecer uma evolução, a gente vai evoluir, claro, né?
Tá? Todo POP, né, tem que ser pautado em princípios, né? Princípios da bioética, por exemplo, eu posso fazer isso, eu posso fazer dessa maneira, a gente vai estudar isso no componente de filosofia. Tá? É correto eu desenvolver dessa maneira? A segurança do trabalhador, a pessoa que vai executar o procedimento tem que estar segura, não posso pensar só no paciente ou só no experimento, tem que pensar no meu amigo pesquisador, o desenvolvedor aqui do trabalho, o professor, o profissional de saúde. A segurança também do experimento, de eu ter garantia científica de que esse experimento não foi contaminado, que aquele resultado realmente é válido, que aquele, por exemplo, aquele exame de sangue vai dar o resultado correto, porque um falso positivo ou um falso negativo pode complicar a saúde do meu paciente, né? E às vezes o meu experimento não é exatamente um experimento, mas é uma pessoa, né? Uma vida humana, um paciente. Então, essa pessoa também tem que ter segurança, né? Quanto a riscos de queda, de acidente, de erros, né? Então, o procedimento tem que estar pensando nisso. Nesse caso, né, a segurança do paciente. A proteção do meio ambiente, deixa eu só voltar aqui, meio ambiente e paciente, mas para falar aqui de uma comissão importante em todo o hospital, é a comissão de controle de infecção hospitalar. Então, ela está sempre controlando isso aí, a segurança do paciente, né, a infecção cruzada, e também essa questão do meio ambiente, porque não existe um meio ambiente separado, né? A gente está na metade, a outra metade é a floresta, é a baleia, né? Nós vamos ver aqui no módulo de meio ambiente que preservar o meio ambiente é preservar o ser humano. Não é só salvar o pinguim, não. É preservar a nossa vida também. Então, é importante, no caso aqui do ambiente de saúde, no ambiente biológico, a questão do resíduo de saúde, que a gente vai estudar na próxima aula sobre a segurança hospitalar. E o layout, né, dos laboratórios é importante. Aqui vamos falar dos laboratórios de pesquisa nível 2, nível de biossegurança 2. Então, eu tenho que ter um controle. Aqui tem uma planta, que é uma foto do livro. A gente tem aqui, no lado direito, a entrada do laboratório, onde eu vou ter aqui um chuveiro de segurança e a pia para estar higienizando a mão na hora que eu entro ou saio do laboratório, né? E aqui uma parte mais administrativa, não administrativa, mas a parte burocrática do trabalho desse laboratório. E aqui uma outra porta onde eu vou estar desenvolvendo aqui os equipamentos, aqui em cima da bancada, né, geladeira freezer, onde eu vou estar desenvolvendo meus experimentos, capela química, cabine biológica. Então esse é o nível 2 de biossegurança 2. Aqui dá para ver ele em 3D, né, então você tem uma entrada, você tem uma entrada mais administrativa, um ambiente mais administrativo e um ambiente mais técnico. Nível 2. Nível de biossegurança 3, então já tem um rigor maior, já tem aqui uma entrada onde eu vou trocar a roupa, deixar minha roupa de passeio, e no caso de um hospital deve ser assim também, não só um laboratório, né? Minha roupa de passeio não uso no ambiente técnico. E aqui eu tenho o lavatório, onde o chuveiro lava óleo, lavar as minhas mãos, e aqui a sala de autoclave, onde eu fazia a esterilização. E aqui dentro o ambiente de trabalho também, bancadas, né? Tem um intercomunicador para estar falando com o pessoal da esterilização, para esse local não contaminar esse, né? E esse é o trabalho. Tá? Então, aqui as cabines de biossegurança, né? Aqui tem esse layout, né? Então, você entra, tem a porta dupla e vai ter acesso para o ambiente aqui. Tá? Aqui esterilização, armários aqui. Tá trocando de roupa, né? E a minha roupa de passeio não ser a mesma roupa que eu uso aqui dentro. E o nível 4 é aquele bunker, né? Nível de potencialmente letal, por exemplo, o vírus Ebola, o vírus Lassa, o vírus Crimeia do Congo e outras febres hemorrágicas aí, vírus de febres hemorrágicas. Então, entrei, aqui eu tenho o banheiro, né? Troco de roupa, deixo a minha roupa de passeio aqui. Aqui eu tenho uma cabine de dupla passagem. Essa porta daqui só abre quando a outra está fechada. Quando eu entro aqui, vou botar o meu traje. Entrei aqui, agora eu abro essa porta quando essa estiver fechada e vou fazer o meu trabalho aqui dentro, né? Normalmente não se passa mais de 1 hora aqui dentro. O faxineiro desse ambiente aqui tem doutorado. É altamente qualificado as pessoas aqui, você não pode entrar qualquer um não, porque é alto risco, né? Na saída,
fez o experimento, aqui tem os tanques e tal. Na saída você fecha essa porta, toma o banho aqui, deixa o traje escorrendo aqui e vem para, aí sai por essa porta, a outra porta só abre quando essa fecha. E aí sim você vai agora aqui tomar outro banho e vestir a sua roupa de passeio. Entra por essa porta, toma o banho e sai lá. Traje, né? Esses layouts eu peguei aqui do livro do nosso amigo Mastroianni, Biossegurança aplicada em laboratórios de saúde, né? Existem poucos laboratórios desses no mundo. O Brasil tem um, que é o Lanagro. Estuda aí riscos associados ao agronegócio, né? Riscos biológicos do agronegócio. A maioria está aqui na Europa, né? E nos Estados Unidos. Esse aqui é o Lanagro, de Minas Gerais. Está aqui a pressão positiva, o traje. E até as meias são vedadas, né? Você calça a bota por fora do traje. E aqui, quando você passa a porta, claro, você tem que desconectar a mangueira, conectar a mangueira do outro lado. Aqui está o chuveiro, você está tomando banho, um banho químico, você vai lavar o traje. E depois esse traje fica escorrendo, é vedado, né? Fica escorrendo. E as botas ficam aqui. Esse caso aqui tem a bota acoplada ao traje. Se for aquele outro traje que a bota não é acoplada, a gente separa a bota do traje, né? Muito bem, aqui a gente encerra a nossa aula de proteção, de contenção.